Olá, bem-vindo ao módulo 7. Neste módulo, introduziremos a função logaritmo. A maneira mais simples de definir a função logaritmo é definindo-a como a função inversa da função exponencial. Isso quer dizer que a exponencial do logaritmo na base a de x, na potência a, é igual a x. E o logaritmo na base a da função exponencial a elevado a x também é x. Então vejamos a definição. Seja a um número real positivo, considere a função exponencial fa de x igual a elevado a x. A função logaritmo, log na base a, é definida como segue. Y igual a elevado a x implica em que x é igual ao log na base a de y. Então, com isso, nós definimos a função logaritmo. Ou seja, x é igual ao logaritmo na base a de y, se somente se a elevado a x é igual a y. Então, com isso, temos definido a função logaritmo, que associa a um número real y um outro número real x. Observando o seguinte, veja o seguinte, para a equação y igual a elevado a x, y tem que ser sempre maior ou igual que zero. Portanto, o domínio da função log na base a é sempre maior, os números estritamente maiores que zero, positivos. A função logaritmo está bem definida, porque a função exponencial é objetora. Portanto, a relação x vai em a elevado a x pode ser invertida para definirmos y vai em log a de y. Exemplos. 2 à quinta igual a 32, então log na base 2 de 32 igual a 5. E 3 à quarta potência igual a 81. Então log na base 3 de 81 igual a 4. Vejamos os gráficos das funções f de x igual a elevado a x e g de x igual a log na base a de x. Isso quando a base a está entre 0 e 1. Então, observe, em vermelho temos a exponencial, em azul o log na mesma base. Então, veja que conforme o valor de a se aproxima de 1, a função exponencial vai ela é monótona decrescente, e aqui temos em azul a função logaritmo. Agora vejamos o caso quando a base a é maior ou igual que 1. Então, novamente, temos aqui em vermelho a exponencial e em azul o log, na mesma base. Chamamos a atenção que o gráfico do log é obtido do gráfico da exponencial refletido em relação ao eixo x, por ser a inversa. Então, são simétricas. Veja que a exponencial cresce rapidamente, enquanto o log tem um crescimento muito devagar, muito lento. O domínio do logaritmo é o intervalo 0 infinito, estritamente maior que zero. O zero não está incluído no domínio. Se a base está entre 0 e 1, então a função log na base a de x é monótona
decrescente. Enquanto que se a base for maior ou igual que 1, então a função log A na base x é monótona crescente, conforme estamos vendo no gráfico aqui. Então esse aqui, à esquerda temos o gráfico do log de 0,5, de 1,5, né? Na base 1,5 de x. Então veja que ele é decrescente, monótona decrescente, enquanto que na base 3, ou seja, para A maior ou igual que 1, ela é uma função crescente, mas cujo crescimento é muito lento. Então veja que ela é muito menor do que y igual a x. Ou seja, num ponto x, temos que log de x é muito menor do que o valor de x. Vejamos propriedades da função logaritmo. A primeira propriedade é que o log na base A de 1 igual a 0. Isso porque A elevado a 0 é igual a 1. O log na base A de A é igual a 1, porque A é igual a A elevado a 1. O log na base A de A elevado a R é igual a R. Isso segue por definição da função logaritmo. Mas se quiser demonstrar, suponha que Z igual a log de A elevado a R. Neste caso, temos que essa identidade implica em que A elevado a Z igual a A elevado a R. Isto é, A elevado a Z menos R igual a 1. Logo, Z menos R igual a 0, o que implica em Z igual a R. Portanto, temos essa terceira identidade. E a mais importante é que para todo x e y, o log do produto de x e y é igual à soma dos logs. Isso para qualquer base A. A demonstração é simples. Sejam x e y dados como informa. Então temos que z igual a log de A na base x e w igual a log de A na base y. Ou seja, o produto de x vezes y é A, z mais w, e o log de A vezes x vezes y é facilmente visto que é o log na base A de A elevado a z mais w. Portanto, o log na base A de x vezes y é igual ao log de A elevado a z vezes A elevado a w, que é igual ao log na base A de A elevado a z mais w, que é igual a z mais w. Ou seja, obtemos a identidade. Essencialmente, a demonstração é muito simples, mas o importante é que essa identidade é uma das coisas mais significantes da definição do logaritmo, consequências da definição do logaritmo, porque é a que torna o logaritmo bastante útil. O logaritmo é muito útil para trabalhar com números muito grandes. Por exemplo, em vez de trabalhar com o número de Avogadro, n igual a 6 vezes 10 a 23, é mais fácil trabalhar com o log de n na base 10, que é 23,78 essencialmente. O número aproximado de átomos no corpo de uma pessoa de 70 kg é aproximadamente n igual a 7 vezes 10 a 27. Usando logaritmos, temos que o logaritmo na base 10 de n é 27,84. Em ambos os exemplos, usamos a propriedade de que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. O logaritmo surgiu na Europa no século XVII e foi amplamente utilizado para simplificar o cálculo até o surgimento do computador. A história do logaritmo é bastante interessante. Nós não apresentaremos ela, mas é um item, um tópico bastante curioso, rico e interessante para uma pesquisa. Então, retornando ao que foi visto anteriormente, veja que este número aqui é um número muito grande, mas o logaritmo dele é um número pequeno, 27,84. O número de Avogadro, a mesma coisa. Então, o logaritmo ele tem essa função de tornar números muito grandes pequenos. E isso é muito importante na hora de efetuar cálculos.
Vejamos o que acontece quando fazemos uma mudança de base. Sejam A e B dois números reais positivos. Qual a relação entre os logaritmos log de x na base A e log de x na base B? Se alfa é igual a log de x na base A, então x é igual a elevado a alfa. Ou seja, segue que o log de x na base B é igual a alfa vezes o log de A na base B. Ou seja, temos que alfa é dado por essa expressão. Ou seja, o log de x na base A é facilmente calculado. A relação entre o log de x na base A e o log de x na base B. Ele apenas temos esse fator de correção, o log de A na base B. Uma notação importante, estar consciente, é que o logaritmo na base 10 é denotado apenas por log de x. E o logaritmo na base E, o número de Euler, conhecido como logaritmo neperiano, é denotado por ln de x. Seja alfa um número real positivo, a relação entre a função exponencial e o logaritmo é y igual a elevado a x, se somente se x igual ao log de y na base A. Vejamos alguns casos. 128 igual a 2 elevado a 7 implica que o log de 128 na base 2 é 7. Se é elevado a quinta igual a 148,1, o ln de 148,1 é igual a 5. Se 10 a sexta é igual a 1 milhão, o log na base 10 de 1 milhão é igual a 6. Então estamos repetindo isso porque é importante dar ênfase ao fato de que números grandes, potências principalmente, né? Potências, números que podemos representar por potências, por serem muito grandes, eles se transformam em números menores, mais acessíveis para cálculos. O que é mais simples, calcular o valor do produto n dado por esse produto ou calcular essa soma m, 18,631 mais 19,237. Aqui temos o número n, é o produto de dois números que tem 9 casas decimais, 9 casas, ambos os números. E aqui temos apenas a soma, então aqui o produto e aqui a soma de dois números pequenos. Claramente, calcular o valor de m é mais simples. O que está ocorrendo aqui é que o logaritmo do primeiro número é 18,631 e o logaritmo do segundo número é 19,273. Efetuando essa soma, temos que m é 37,9. Portanto, n é igual ao exponencial de 37,9, que é 2,89 vezes 10 a potência 16. Então veja que na hora de calcular um produto, é mais simples transformá-lo numa soma, aplicando o logaritmo. E depois retornando, tomando a exponencial novamente, para reaver o número. A massa de um elétron é m da ordem de 10 a menos 31 kg. Usando o logaritmo na base 10, o log da massa é menos 30,041. Ou seja, um novo exemplo de que o número se torna mais acessível. A massa da Terra é aproximadamente m vezes 5,9 vezes 10 a 24 kg. Usando o logaritmo na base 10, temos que o logaritmo da massa é 24,78. A circunferência da Terra é aproximadamente c igual a 40 mil metros, ou c igual a 10 a sétima. Usando o logaritmo na base 10, segue que o log da circunferência da Terra é 7,6, um número muito menor. A representação logarítmica torna as operações com os números grandes ou números muito pequenos mais simples. Esta situação ocorre na astronomia, na engenharia, na física e etc.
Ao tomarmos o logaritmo, a função exponencial f de x igual a k e elevado a x mais b se transforma na função linear f de x igual ao logaritmo de k mais b mais a elevado a x. Portanto, o gráfico de f de x se torna a reta que representa o gráfico da função f grande de x. Vejamos o exemplo aqui, mostrado na figura. Em azul temos o gráfico da função exponencial 1 meio de e elevado a 2x. Ao tomarmos o logaritmo de f, obtemos a função g de x, que é a reta com coeficiente 2 e constante menos 0,69. Então, para efeitos de análise de gráficos, também é muito útil usar logaritmo. Nos laboratórios de física, de química, é muito comum usarem gráficos log-log.